Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula de geografia, certo? O nosso objeto de conhecimento de hoje vai ser o ser humano, as técnicas e o trabalho. Como o próprio título já fala, a gente vai abordar principalmente aqui a questão do trabalho e da técnica, certo? Então a aula vai ser um pouco mais curta por conta desse conteúdo que já é bem breve e vocês já viram esse conteúdo lá no sexto ano. Então vai ser aqui mais para a gente relembrar e reforçar o que vocês já sabem, ok? Então a gente vai abordar aqui, como eu já falei, as técnicas e o trabalho. Então, e o que é a técnica, né, professor? O que é que a gente pode falar o que são essas técnicas? Bem, as técnicas, né, elas são os conhecimentos e habilidades que possibilitam ao ser humano produzir os instrumentos e os meios necessários para a sua sobrevivência. Então, quando a gente falar em técnica, a gente está falando dos conhecimentos e das habilidades de todos os seres humanos. E essas habilidades e esses conhecimentos, eles vão se aprimorando, ao longo do tempo. Então, se lá no passado, em 1800, por exemplo, nós tínhamos um jeito de cultivar os alimentos, né? Uma prática da agricultura, hoje essa prática já é totalmente diferente. Então, a técnica, né? As técnicas se modernizaram. Então, esse processo de modernização está muito ligado às técnicas e, consequentemente, também ao trabalho. Então, se a gente observar essa imagem aí, que também tem no livro de vocês, a gente vai ver como a técnica, ela se modernizou ao longo do tempo. Então, a gente tem aí uma linha do tempo que vai de 1400 até os anos 2000, ou seja, a atualidade, e mostra como a agricultura ela se modernizou ao longo do tempo. Então, lá na primeira imagem, né, é uma pintura feita pelos irmãos Limburg, representando o agricultor arando a terra no século XV ainda. Então vejam como era ainda, né? Professor, a gente ainda encontra esse tipo de técnica hoje? Sim, encontramos sim. Principalmente em agriculturas familiares, né? A pessoa ainda usa a tração animal como produto. Então, mas aqui é para a gente entender como funciona essa linha do tempo, como funcionou essa linha do tempo e se estendeu até hoje, certo? Então, passou pela tração animal, depois foi aprimorando e, por fim, chegou até os grandes tratores, as grandes máquinas, os implementos agrícolas. Então, essas técnicas foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. E se essas técnicas, pessoal, elas se aprimoram, elas evoluem, então, consequentemente, essa evolução vai afetar diretamente o espaço geográfico, certo? Professor, a gente já falou tanto de espaço geográfico lá no sexto ano, mas eu coloquei aqui só para a gente relembrar o que é o espaço geográfico, certo? Então, é toda a porção da superfície terrestre onde os seres humanos organizados em sociedade relacionam-se entre si e com a natureza, transformando-a. Então, as técnicas e os trabalhos, né, e o trabalho, eles modificam constantemente o nosso espaço geográfico, certo? Então isso não é nada novo, vem desde o início da humanidade, certo? Então é bom a gente entender que as técnicas e o trabalho, elas modificam constantemente o nosso espaço geográfico. Então se eu me relaciono com a natureza, né? Se eu tenho esse laço com a natureza, e eu preciso do trabalho, preciso dela para a minha sobrevivência, então, consequentemente, eu vou acabar modificando, certo? Então, eu vou acabar modificando o nosso espaço geográfico. E para a gente concluir o nosso objeto de conhecimento de hoje, vem o trabalho, certo? O que é o trabalho? O trabalho é toda atividade realizada pelo ser humano com a finalidade de suprir suas necessidades, certo? Então, o trabalho está relacionado àquela atividade propriamente dita. Eu vou construir algo para suprir a minha necessidade. Então, como exemplo aí, nós temos a construção de uma hidrelétrica, né, uma barragem para gerar eletricidade. Então, o que? O trabalho construiu, na verdade, essa barragem para quê? Para suprir a minha necessidade. E que necessidade é essa? É a minha necessidade de energia elétrica. Então, hoje, né, nos tempos modernos, nós precisamos da energia elétrica para sobreviver por diversos motivos. E o outro exemplo é a construção de uma ferrovia, né? Onde no caso aí da imagem está passando um trem.
Então, o trabalho possibilitou que fosse construída essa ferrovia para que a comunidade, os seres humanos, a população de modo geral, possa se locomover de um lugar para o outro, certo? Então, é o trabalho aplicado em prol da sociedade, em prol da humanidade. Então, pessoal, a gente não pode esquecer que o trabalho e a técnica, né, e as técnicas, elas trabalham em conjunto, elas não podem ser separadas, porque um depende da outra e um leva a outro, ok? A gente vai até ver dentro, quando a gente falar do sistema capitalista mais aprofundado, a gente vai ver que existe a divisão internacional do trabalho. Então, mais na frente a gente fala sobre isso para não atropelar aqui o nosso conteúdo de hoje. Então, no que diz respeito a trabalho e técnicas, certo? É justamente isso, trabalho, a atividade em si, né, o processo em si, e a técnica está relacionada ao conhecimento, às habilidades. Então elas andam juntas sempre, certo? E consequentemente acabam mudando o espaço geográfico, como eu já falei também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo lá no WhatsApp, certo? Bons estudos e até a próxima.